Galera, entendimento da segunda parte. E vamos começar pela geração desanimada. Primeiro fala assim, ó. Os seguidores sinceros de Cristo têm estado viajando pelo antigo caminho, pensando que estão andando pelo novo? Sem direção espiritual, milhares de cristãos continuaram a andar pelo antigo caminho, pensando que estão na estrada do conhecimento de Deus. E ele também fala assim, ó, todo o propósito da direção espiritual é penetrar abaixo da superfície da vida humana, a fim de observar por trás dos gestos e atitudes convencionais apresentados ao mundo e fazer aflorar sua liberdade espiritual interior, sua verdade mais secreta, que a chamamos de semelhança de Cristo em sua alma. Anota isso aí, galera, que é importante. Né? Aí mais pra frente, ele cita a passagem da casa na areia e na outra na rocha. A casa na areia, né, é uma vida no antigo caminho, né? Essa casa na areia que a gente tá falando é a parábola, né, que Jesus dá sobre a casa firme, né, na rocha e a outra casa na areia, né? Então, a casa na areia é uma vida no antigo caminho, né? Não estava construindo a sua vida sobre a verdade, né, de Jesus. Ele queria algo mais do que achegar-se a Deus. E quando as coisas aconteceram, sua abordagem da vida não pode sobreviver. Sua vida desmoronou. Ou seja, a casa desmoronou, né? A vida da pessoa desmoronou. Porque na parábola, né, a casa representa a vida, né? A vida da pessoa. Com nossa capacidade de enganar a nós mesmos, acreditamos sinceramente que estamos vivendo como cristãos, quando de fato estamos seguindo uma versão atualmente cristianizada do antigo caminho. E aí, no próximo tópico, que é o aproxima-se um pouco mais, ele vai dizer assim, ó. Então, vocês entenderam o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que aqui ele está querendo dizer ter intimidade com Deus e com os irmãos, porém não deixando o seu irmão te conhecer por inteiro, quem você é realmente. Mas, fazendo isso, você está enganando a você mesmo e fazendo sua vida desmoronar cada vez mais. Por isso, busque reconhecer os seus erros e compartilhe com Deus e com as pessoas maduras ao seu redor, porque na multidão de conselhos nós encontramos a sabedoria e a direção espiritual. Então, compartilhe com as pessoas ao seu redor o que você sente, né? Compartilhe com Deus, né? O que você tá sentindo nesse momento. Não guarde pra você. Galera, depois agora ele vai contar uma história, né? Da vida dele, que é no tópico do fora de controle, né? Que diz assim: voltei para casa alguns dias depois de um dia cheio e difícil. Beijei casualmente minha mulher e agarrei o último exemplar da revista Christopher Today. Esticando-me então no sofá e esperando encontrar alguns minutos de alimento espiritual, fiz o que sempre faço ao abrir um número dessa excelente revista. Fui até a penúltima capa para ler o breve artigo de Chuck Colson e Philip Wilson. Breve artigo de Chuck Colson ou Philip Wilson. Era a vez de Philip. Philip Wilson é um amigo pessoal. Eu o conheço não só como um dos escritores mais bem dotados da nossa época, como também um amigo bondoso, humilde e genuinamente terno. Olhei para a sua foto no canto à esquerda da página, reconheci o sorriso pensativo e o cabelo inconfundível e comecei a ler. No espaço de 2 curtas colunas, ele citou Henry David Thoreau, um filósofo de quem já ouvirá falar, mas nunca lera. Walter Inck, um teólogo de quem nunca ouvirá falar, e um romancista holandês, com um nome que nunca ouvirá e não tenho ideia de como se pronuncia. Ao terminar o artigo, pude sentir o verme rastejando em meu coração. Se você tivesse escutado minha conversa comigo mesmo, teria ouvido mais ou menos isto. Nunca leio os livros certos. Leio fragmentos de muitas pessoas, mas não conheço bem qualquer delas. A maioria nunca li. Se tivesse lido Thoreau e outros filósofos, pensaria com muito mais clareza. Mas não tenho tempo.
Philip é um escritor que lê muito, portanto consegue escrever bem. Seu trabalho lhe fornece o tempo necessário para ler todos esses livros. Minha vida está tão fora do controle. Nunca faço o que quero. São tantos os que querem que me una ao seu ministério, que me encontro com eles para um café para conversar sobre direção espiritual. Quando terei tempo para seguir o chamado de Deus em minha vida? Quando terei oportunidade para desenvolver a escola que desejo começar para a direção espiritual? E quando terei oportunidade de apenas divertir-me? Já li Riven Wellon. Terei de perguntar a Philip se ele sabe quem ele é. Alguém. Quem foi mesmo? Disse-me na semana passada que gostava mais dos meus livros do que dos de Philip. Será que sou mesmo assim mesquinho? Esse comentário me fez bem. Isto não está me levando a nada. Cansei-me de pensar. Não consigo descobrir de qualquer maneira. Tenho pensado assim há 30 anos. E continuo empacado. Que desperdício. Estou cansado de tudo. Ótimo. São 6:30. A roda da fortuna começou. Está vendo? Você mordeu agora o verme? Tem esperança para mim? Pode ver o Espírito trabalhando em mim? Acredita que minha identidade essencial é santa e não pecadora? Consegue imaginar em quem eu me poderia tornar e quem já sou por causa de Cristo, embora isso permaneça oculto? Sabe como empurrar-me para a maturidade que anseio experimentar? Você está sofrendo por mim, amando-me apesar de ver o verme, sabendo que Cristo está em mim e querendo vê-lo formado mais visivelmente em minha vida. Qual é o meu problema? Sou apenas um pecador invejoso que necessita de repreensão? Sou um neurótico inseguro que precisa ainda crer em si mesmo o suficiente para dizer não aos outros que queiram usar-me? Um bom perturbado inseguro que precisa aceitar quem é e viver o seu chamado, um candidato para um bom aconselhamento? Ou sou um cristão vivendo no antigo caminho, não sonhando mais alto do que ver a minha vida acertada e me esforçado para que isso aconteça, depois frustrado e irado quando não acontece? É isso que sou, ou pareço ser, algumas vezes. Os recursos para viver segundo o novo caminho estão, porém, em mim. Aguente. Agora, outra história bem melhor. Aí, nessa outra história, né, ele fala do verme fora de vista, né? E que esse verme, no caso, é o nosso pecado no nosso coração, né? E tudo mais. Que as pessoas não veem esse verme porque as pessoas que não conhecem a gente, né, de uma forma íntima, né, por completo, né, que nem ele diz, não vê esse verme. E por fora, né, da maçã, que nem ele fala, as pessoas vê a gente como uma pessoa santa, se é que podemos dizer, né? E é por isso que nós temos que ser, tipo assim, Deus conhece nosso coração, né? Ele sabe de tudo, mas nós temos que nos humilhar e se achegar a Deus e falar realmente, né, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo de errado, né, ou também de bem, né, pra Deus, né, e buscar ter uma intimidade com Ele, um relacionamento de intimidade com Ele. Bom, e aí, nesse tópico do verme fora de vista, ele vai dizer assim: algumas vezes a estrada que estamos tomando é óbvia. Algumas vezes estou cansado demais para me preocupar com o caminho que estou tomando, mas sinto então a pressão. Compreendo que Deus se tornou um parente distante e estou lidando com a vida por conta própria. Cristo é o meu bilhete para o céu, mas não o meu melhor amigo. O que penso que representa os empurrões do Espírito só faz aumentar a pressão. Por que não está lendo mais a Bíblia? Por que se recusou a encontrar seu amigo para o café? Acha que é importante demais para ele? Então, aqui ele está querendo dizer, né, que quando a gente faz as coisas, né, no antigo caminho, né, que nosso objetivo central é fazer as coisas para ter alguma recompensa e tudo mais, e a gente busca fazer tudo certinho, né, pra gente, né, conseguir, né, as bênçãos de Deus e tudo mais, a gente acaba tendo essa pressão, né, essa pressão, e aí a gente não consegue discernir qual é a voz do Espírito ou qual é a voz da pressão, né, no nosso coração, da nossa mentalidade do antigo caminho, né. E aí a gente acaba fazendo toda vez essa pergunta, né? Pô, tem que ler a Bíblia hoje, pô, se eu não ler a Bíblia, Deus vai ficar chateado comigo, ou por que eu não estou lendo mais a Bíblia, essas coisas, sabe? E aí a gente vai cair na pressão, né? Mas é por isso que Jesus fala pra gente, né? Meu fardo é leve e meu jugo é suave, né? Então nós temos que seguir. Se vir toda hora aquele pensamento, né? Falando, ó, você não leu a Bíblia hoje, você tá fazendo algo errado, sabe? E Deus não tá se agradando e tudo mais. E quando vem esse pensamento toda hora na sua cabeça, que fica te provocando e tudo mais, e causando estresse, né? E botando pressão em você, fica tranquilo que não é Jesus falando com você. É o seu ego, né? Falando com você. É a pressão, né? Do antigo caminho. Não é Jesus. Jesus, ele é o novo caminho. E nós somos salvos pela graça, cara. E nós temos que buscar realmente a presença dele, né? E não as bênçãos deste mundo.
E aí no próximo tópico aqui ele vai falar que forças da escuridão. E ele vai falar assim: o reavivamento na igreja precisa começar com uma revolução da alma. Não adianta, e na verdade até prejudica, preocupar-se demais com a igreja até que tenhamos nos preocupado com nós mesmos. Não alcançaremos poder para ajudar a libertar a igreja, a fim de que se torne uma comunidade, enquanto não tivermos nos esforçado bastante até descobrir o que significa pessoalmente para nós viver no novo caminho. E aí outra coisa que ele coloca que eu também achei muito interessante é: quando o Espírito Santo se move, ele nos une antes de nos enviar para a batalha. E aqui ele coloca, né, a questão da unidade e tudo mais. E aí ele vai colocar uma ordem pra gente, né? Que a ordem é importante seguir, que ele fala, né? Que primeiro é a revolução espiritual em nosso mundo interior, mudança do antigo para o novo caminho. Segundo é o verdadeiro reavivamento no mundo da igreja, onde o Espírito opera mediante liderança em segundo plano, a fim de liberar as congregações para se tornarem comunidades seguras que exaltam o Pai mais que o pastor, que tem seu centro em Cristo e não no sucesso visível, que ouve o Espírito e não as expectativas das pessoas. E terceiro, reforma cultural em nosso mundo diário, que exalta a satisfação da virtude e da humanidade e da humildade acima do entusiasmo das realizações e do poder, valorizando a relação reta com Deus acima do progresso e da alta estima. Vamos ser claros, nossa maior necessidade não é de maior comunhão em nossos pequenos grupos ou de melhor pregação do púlpito. Nosso maior desafio não é cristianizar a cultura secular com a finalidade de aceitar os valores familiares e a moral bíblica. Galera, mais pra frente ele vai falar do dragão, né? Aí eu tô falando aqui já no capítulo do dragão abandonado. Ele vai falar assim, né? Da fechando a boca do dragão. E ele vai falar um pouco da vida de Paulo, né? Que a vida de Paulo não foi uma experiência agradável. Ao admitir isso, a abandonar toda a esperança de que poderia vir a ser algum dia agradável, a pressão de procurar um meio de fazer a vida funcionar foi removida. Paulo viveu para conhecer a Deus e não para usá-lo. Viveu para achegar-se a Deus, para tornar-se como Jesus, para seguir o Espírito e não para viver de certo modo que agradasse suficientemente a Deus a fim de levá-lo a derramar as bênçãos de uma vida melhor. Então ele fala que Paulo realmente viveu pelo amor a Deus e não pelas bênçãos. E aqui, mais pra frente, ele vai falar de recusa em viver realmente, né? Ele vai falar mais um pouco do antigo caminho, né? Que o antigo caminho é uma recusa em viver realmente. Ele envolve a exigência de que algo menos do que eu, mais verdadeiro, desperte. O antigo caminho identifica desejos reais no coração humano, desejos de significado, amor, satisfação e liberdade, mas não os aprofunda. Deixa de descobrir nosso desejo puro, consumidor, inexorável, de estar na presença de uma pessoa perfeita, de contemplar a beleza da absoluta santidade, da maneira que um artista principiante olha para uma obra-prima de Rembrandt. O antigo caminho só vê desejos que apontam para o íntimo, para o ego, e supõe que o cristianismo esteja concentrado em corresponder a esses desejos mediante o que quer que possa satisfazê-lo. O antigo caminho trata de mim, de minha saúde emocional, da minha maturidade espiritual, da satisfação da minha alma, da minha felicidade circunstancial, do meu ministério significativo, do meu negócio ou sucesso familiar, entre outros. Ele me ensina a ser astuto, a saber como navegar pela vida para que as coisas saiam bem. A astúcia requerida para ser eficiente substitui a sabedoria necessária para honrar a Deus. Se criarmos nosso filho deste modo, isso nunca vai acontecer. Caso contrário, determinaremos o que deu errado e consertamos aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus assume o significado de ser pouco mais do que uma ida apressada à sala de emergência, para aliviar a dor de uma pedra nos rins. Obrigado, doutor, dizemos, e vamos embora sem sequer conhecer o médico que nos ajudou, mas nos sentimos melhor. O livro também vai citar um versículo que fala sobre o novo caminho, que Paulo fala, né? Que tá lá em Romanos 7, versículo 6, que diz assim: porém, agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Por isso somos livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Esse é o novo caminho. Continuando aqui, então. Bom, galera, tem um versículo, né, que o livro cita aqui, é um versículo que fala sobre o novo e o velho caminho, tudo no mesmo versículo, que é Hebreus 7, versículo 18 e 19, que diz: assim, a regra antiga foi anulada porque era fraca e inútil, pois a lei não podia aperfeiçoar nada. Aqui é o antigo caminho que ele está falando, mas agora Deus nos deu uma esperança melhor, por meio da qual chegamos perto dele, e no caso seria o novo caminho. Galera, e mais pra frente ele vai falar assim: está na hora de deixar o velho caminho que vem causando tanta pressão, que o obriga a manter as pessoas felizes com você, a ter sucesso em seus relacionamentos e ministérios, a sentir-se pelo menos um pouco bem, e viver no novo caminho, o caminho que o meu sangue abriu para você. Larry, saia da caverna, está na hora.
Galera, ele vai falar também mais pra frente um negócio muito interessante, que é o que as pessoas às vezes podem pensar, né? Ele fala assim, ó. Repito isso hoje. Está na hora de viver no novo caminho do Espírito, de deixar para trás o antigo caminho do código escrito. Há, porém, um problema. Continuo gostando do antigo caminho. Quero que minha vida funcione, e posso fazê-la funcionar, não de modo perfeito e duradouro, mas tenho os recursos necessários para conseguir algumas satisfações e evitar certas dificuldades, mesmo quando elas se tornam inevitáveis. Há certas coisas que posso fazer que trazem alívio. Por exemplo, enganar-me que não é assim, mas no geral essa é a minha prioridade. Galera, mais pra frente, o livro vai dizer assim: Jesus Cristo está mais ao nosso dispor do que ousamos imaginar. Há mais em Jesus Cristo do que jamais sonhamos. Experimentamos tão pouco dele quando nos aproximamos da sua pessoa, só para pedir. Todavia, continuamos no antigo caminho, dando mais valor à vida melhor que Jesus pôde dar-nos do que a esperança melhor de conhecê-lo bem. Isso é inútil e perverso. Nós o tratamos com desprezo, rejeitando seu convite para nos achegarmos a ele, e tentamos, em vez disso, esforçar-nos para seguir os princípios que julgamos nos trarão as bênçãos desejadas. Galera, mais pra frente ele vai falar sobre uma paz diferente, né? A paz de Jesus. Jesus oferece uma paz diferente, que Jesus dá a paz não como o mundo dá. A paz de Jesus não depende de bênçãos merecidas, depende inteiramente da única bênção suprema que ele garante a todos os seus seguidores, a oportunidade de nos achegarmos a ele e estar conosco. Mesmo quando sua ausência é tudo o que sentimos, depender dele para fazer boa obra em nós, mesmo quando tudo o que acontece parece mal. E aí no final desse capítulo, ele fala assim: mas a pressão cessou, o novo caminho está disponível, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, né? Porque como eu disse, que o fardo de Jesus é leve e seu jugo é suave, né? E não, então nós temos que viver no novo caminho, para assim buscar a intimidade com ele e não nos sobrecarregar em busca, né, de bênçãos, né, de Deus, né, e ao invés de nos achegarmos a ele. Bom, espero que esse entendimento possa fazer com que você fique mais íntimo e apaixonado por Jesus. Porque, com esse canal nós queremos fazer com que você fique mais íntimo de Jesus, e quando você pensar em Jesus você pense nele como um pai. Então deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe essa palavra para estarmos abençoando mais pessoas. Valeu, fiquem na paz e lembre-se, busque ter intimidade com Deus.